E aí, pessoal, tudo bem com vocês? RR na área para nossa mega revisão, nossa revisão reta final para o TRT 11, para o TRT 24. Vocês se prepararam comigo aqui, ou que também não se prepararam, não tem nenhum problema, mas enfim, vieram agora comigo para acompanhar a nossa reta final, nossa contagem regressiva, nosso último treino, para a gente passar alguns pontos importantes. Fiz questão de vir aqui no site, essa revisão para vocês, de forma gratuita também no canal do YouTube, enfim, para que vocês possam agora, de fato, fazer um checklist, um raio-x final, o que você precisa dar uma olhadinha especial, o que você já está pronto para enfrentar essa prova, então isso é muito importante. É claro, não se trata aqui de um curso, lógico que não, e sim de uma revisão. Então, para quem já estuda comigo, quem já é meu aluno, sabe, gosta de detalhar, ler os dispositivos legais, marcar. Aqui a gente vai no batidão, no ritmo um pouquinho mais avançado, para que com isso a gente consiga fazer uma revisão maior, o maior número de temas que podem aparecer na sua prova serem revisados aqui comigo. Beleza? E aí eu vou deixar também para você já a indicação bibliográfica, se você sentir alguma dificuldadezinha, alguma coisa, fica o meu livro aí de dica para você, tá na 3ª edição, da editora Método. Com esse livro aí você pode ter certeza que você fecha a prova de Direito do Trabalho do TRT 11, do TRT 24 e de outros tribunais que você venha a enfrentar. Ok? Tranquilo? Então vamos embora. Sem mais delongas, é revisão, aperta os cintos, depois você confere na sua apostila, depois você vê no livro. Agora eu quero que você tenha um bloco de notas, uma folha, uma anotação, o que for, a CLT do lado, se possível, se pintar alguma dúvida, ou o seu vadimeco, o vadimeco, e vamos embora. Vamos tentar ao máximo passar alguns pontos. Não vai ser o curso ponto a ponto, claro que não é um curso, é apenas uma revisão dos principais pontos ou tópicos, como você preferir, mas que certamente vão aparecer no TRT 11 ou no TRT 24. Vou fazer os dois, ótimo. Então a revisão fica para os dois tribunais para você. Beleza? O primeiro ponto que eu vou falar com você, conversar, olha aí na telinha, são os sujeitos do contrato de trabalho. Quando eu começo a falar nos sujeitos do contrato de trabalho, eu já vou direto para essa divisão bem especial, que é a relação de trabalho e relação de emprego. Quando eu falo em relação de trabalho e relação de emprego, a gente sempre tem na nossa mente esse quadro que eu utilizo nas próprias aulas. Nós sabemos que a relação de trabalho pode ser a relação do autônomo, o estagiário, o voluntário, a própria relação de emprego. Com isso, nós percebemos claramente que a relação de trabalho é um gênero da qual a relação de emprego, eu sei que o que mais nos importa na nossa prova, com certeza, é apenas uma de suas espécies. Então, relação de trabalho é um gênero da qual a relação de emprego é apenas uma de suas espécies. Toda relação de emprego, observe aqui, ó, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho corresponde a uma relação de emprego, já que eu tenho outras formas. E isso é muito importante saber, claro que sim, porque lá na parte do processo de trabalho, nós sabemos que a emenda constitucional número 45 de 2004, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, que era competente apenas para processar e julgar as ações que envolviam empregado e empregador, hoje vai processar e julgar toda a relação de trabalho, ok? E aí envolvendo, claro, a relação de emprego. Mas para que você conheça a relação de emprego, você tem que observar a presença de alguns requisitos, de alguns pressupostos. Então, esses requisitos ou pressupostos, caracteres da relação de emprego, você precisa conhecer. E quais são? Empregado é sempre pessoa física. Nunca esqueça disso. Empregado é sempre pessoa física. Esse requisito é próprio do empregado. Esse requisito eu não vou aplicar para o empregador. Para o empregador, nós aplicamos a despersonificação. Não existe, isso é revisão, você já sabe, a sucessão trabalhista, prevista no artigo 10 e no artigo 448 da CLT, mudou a estrutura da empresa. Afeta o meu contrato de trabalho? Em nada. Desde que exista transferência do negócio para um outro titular e a continuidade da relação de emprego, não alterou em nada o meu contrato de trabalho. Então, cuidado. Empregado é sempre pessoa física. O empregador é que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aí uma subdivisão desse empregado é sempre pessoa física, nós podemos também falar, acabei de comentar com você, da pessoalidade, que é um requisito próprio para o empregado. Pessoalidade, ou a mesma coisa que falar que o contrato é intuito persona
em relação à figura do empregado, do Ezinho. Nós não vamos aplicar esse requisito para o empregador. Falei e repito, para o empregador, aplicamos o princípio da despersonificação ou da impessoalidade. Empregado é sempre pessoa física. O empregador, sim, é que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aí, tente só colocar uma observaçãozinha para vocês aqui. Há um detalhe muito importante, quando a gente fala aqui que empregado é sempre pessoa física, é a pejotização, né? Quando a gente fala em pejotização, esse aqui ficou ruim, vou puxar aqui. Quando a gente fala em pejotização, fala-se muito, ela é muito comum, é uma fraude muito comum. É quando o empregador, na verdade, obriga o empregado a abrir uma pessoa jurídica, a virar uma empresa, para emitir nota fiscal para ele, e com isso ele, empregador, burlar os direitos trabalhistas, mas na verdade não tem nada de empresa não tem prestação de serviços. Na verdade, permanecem todos os requisitos da relação de emprego. Então essa pejotização, que é uma fraude muito comum, infelizmente, ela é atacada por um princípio que você conhece, que é o princípio da primazia da realidade, em que a verdade real, a verdade dos fatos, sempre prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental. Tem empresa, tem CNPJ, e daí? Dá nota fiscal para o empregador, e daí? Você é empregado, você preenche os requisitos, então toma cuidado com isso, tá? Então, esse trabalho prestado por pessoa física, sem dúvida, é aí uma subdivisão, vamos dizer assim, do requisito, da pessoalidade. O próximo, não eventualidade. Essa não eventualidade, antes da não eventualidade, senão eu esqueço. Uma prova, uma vez, a FC chamou essa pessoalidade, cuidado, isso é muito importante, de infungível. Infungível. É bom que você saiba disso. Infungível. Chamou essa pessoalidade de infungível. Intuito persona igual a infungível. Eu não entendi isso. Isso é lá das aulinhas de direito civil, muito usado no direito civil. Preste atenção. Se você pegar um livro meu hoje, eu te dei um livro meu. Você pode tranquilamente trocar esse livro por qualquer outro. Até o mesmo livro que o meu. Troca o livro do Renzetti comigo, que o seu é mais novo, o meu tá velho. Troco, tá aqui. É um bem fungível, ele pode ser substituído por outro. Agora, se eu pegar um livro meu, autografar e te entregar, ele passa a ser um bem infungível. Um bem infungível não pode ser substituído. Eu não acabei de falar que contrato é pessoal em relação ao empregado? Sim. Isso quer dizer que o empregado, via de regra, não poderá fazer-se substituir nessa relação. Eu contratei Mário, então quem vai trabalhar é o Mário. Não pode o Mário mandar a mãe, o pai, a irmã vir no lugar dele, não. Quem contratei? Contratei Mário. Então, pessoalidade ou então infungível. Posso falar em característica, em pressuposto da infungibilidade, sem nenhum problema também na relação de emprego. Fiquem espertos em relação a isso, que já foi cobrado na prova da FCC. Bom, o próximo requisito é a não eventualidade. Essa não eventualidade aqui, ela é igual, ela é no sentido de habitualidade. Então, não eventualidade com a ideia de habitualidade. E aí, quando eu falo habitual, eu não quero dizer que tem que ser empregado quem trabalhar todos os dias. Você tem que trabalhar todos os dias para ser empregado. Não. Tem que ser um trabalho habitual, não eventual, com expectativa de retorno. Eu dou aula na faculdade X terça e quinta-feira. Toda terça e quinta-feira o Renzetti dá aula na faculdade X. Então, é habitual? É habitual. Ele é empregado? Sim. Se ele preenche todos os requisitos, empregado ele é. O que você, vou colocar uma atenção bem grande aqui, não pode confundir, vou até acabar aqui extrapolando, meu espaço, mas deixa eu só organizar aqui. O que você não pode confundir, vou puxar uma setinha que vai ficar um pouco mais fácil, é com empregado doméstico. Quando vocês entram nesse requisito, vocês já pensam em empregado doméstico. Empregado doméstico ele é bem diferente, porque a lei complementar número 150, ela fixa, não esqueça disso, a quantidade mínima de labor para o seu enquadramento, que é 3 dias. Então, a lei complementar número 150 de 2015 fixa para o doméstico a quantidade mínima de labor, que são 3 dias, ou contínuos ou alternados. Para o empregado da CLT, não. O trabalho é não eventual. Não eventual igual habitual. Lá na lei complementar número 150 fala-se em continuidade. E essa continuidade é regulamentada, pelo menos 3 dias por semana. Seja contínuo, seja alternado. Eu sei
que muitas vezes, infelizmente, as bancas tendem a trocar e falar que essa habitualidade, o próprio empregado da CLT, é igual a continuidade. É um erro, mas acontece e a gente tem que sempre marcar a melhor alternativa. Fiquem espertos. Próximo requisito aqui é a onerosidade. O contrato de trabalho não é um pacto gratuito, filantrópico, né? Nada disso. Então, o empregado recebe salário. Você tem que sempre lembrar disso. Empregado recebe salário, não vai trabalhar aí de forma gratuita, voluntária. Se ele for voluntário, não é relação de emprego, aí é uma relação de trabalho, que nós já vimos, beleza? Próximo requisito, e o mais importante, é a subordinação. A subordinação é o fator que distingue o contrato de trabalho das demais relações, sim. Quando a gente fala em subordinação, nós temos que saber que existem 3 teorias dessa subordinação. A teoria da subordinação técnica, a teoria que fala que a subordinação é econômica e a teoria que fala que a subordinação ela é jurídica. Técnica? Sim, técnica. Eu, professor de Direito do Trabalho, vou comprar uma padaria. Sabe fazer pão, professor? Não sei fazer pão, não. Eu contratei um padeiro que faz pão lá pra mim, não é? Sim. Ele é subordinado a mim, ele tem a técnica, ele faz o pão. Eu não sei fazer pão. Se ele não for, eu tô lascado, vou ter que fechar a padaria. Mas se eu pegar o telefone agora, posso emitir uma ordem para ele? Claro que eu posso, porque ele é subordinado a mim. Então, o fato de ele ter a técnica do negócio, ou até o próprio empregador ter a técnica, isso não qualifica a subordinação existente entre empregado e empregador. Então, em falar em técnica é furada. Não me mostra nada. Ah, então a subordinação ela é econômica. O empregado é pobre e o empregador é rico. Nem sempre isso vai funcionar. Se você pegar um contrato de um atleta, um jogador de futebol, o patrimônio pessoal do cara, Neymar, por exemplo, é muito maior que do próprio clube. Então, ele é subordinado àquele empregado, aquele empregador, aquele clube? Ele não deixa de ser subordinado. Se você faz a faculdade de Direito, por exemplo, quem vai te dar aula? Advogados, juízes, desembargadores, provavelmente vão ser eles que vão te dar aula. Aquela é a renda principal dele? Não, muitas vezes não. Ele tem o escritório dele, ele tem o cargo dele, ele é um magistrado. Então, veja, aquela não é a função, a atividade principal dele. Ele faz porque ele gosta. Para muitos, até uma válvula de escape, né? Então, isso faz com que ele deixe de ser subordinado àquela faculdade? Não. Ele tem que cumprir prazo, entregar prova, corrigir prova, entregar material, apostilas. Então, a subordinação vai ser econômica? É furada. A subordinação não é econômica. A subordinação existente entre empregado e empregador, não esqueçam disso, é uma subordinação jurídica. Ela é jurídica. Jurídica por quê? Porque ela decorre de lei. A subordinação existente entre empregado e empregador, não esqueçam, é uma subordinação jurídica. Ela decorre de lei. Então, para ser empregado, vocês não podem nunca esquecer, basta, deixa eu colocar aqui, para ser empregado, quero mostrar uma coisa para vocês depois. Basta você ir ao shopping. Então, para ser empregado, basta ir ao shopping. Trabalhar com subordinação, com habitualidade, com onerosidade e com pessoalidade. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Vem rapidamente comigo aqui. Olha essa questão de 2015 da FCC, do TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Dizia assim, a relação de trabalho é gênero, igual eu falei, do qual a relação de emprego é uma espécie. Dentre os requisitos, acompanhe, legais previstos na CLT, que caracterizam a relação empregatícia, não está inserida a letra A, subordinação jurídica do trabalhador ao empregador, está, acabamos de ver. Deixa eu até colocar nosso marcador aqui, ó, ele vai nos ajudar, está, acabamos de ver. Vamos pular a letra B. Letra C, eventualidade dos serviços prestados, eventualidade não, é não eventualidade igual habitualidade. Quando eu estou buscando o que não é requisito, eu já achei o gabarito, é letra C. Letra D, onerosidade em relação contratual, isso aí, empregado recebe salário. Letra E, prestação de serviço por pessoa física ou natural, perfeito, empregado é sempre pessoa física. Agora olha aqui, infungibilidade em relação ao obreiro. Infungibilidade em relação ao obreiro me traz a ideia, o requisito da pessoalidade. Então, observem que a Fundação Carlos Chagas, no ano de 2015, utilizou aí a infungibilidade como requisito, como traço. Foi o que eu falei, é a pessoalidade com a ideia de infungibilidade. Pode perfeitamente usar isso numa prova. Tranquilo? Muito bem. Se a banca examinadora trouxer esses 4 requisitos, eles estão certos, são os requisitos que vão, de fato, caracterizar a relação de emprego.
Esses requisitos brotaram, professor? Eles não brotam, não. Eles são a soma dos artigos 2º e 3º da CLT. Eles não saem do nada. Eles vão ser a soma dos artigos 2º e artigo 3º da CLT. Não esqueçam nunca, nunca, nunca disso. Agora, olha aqui, vem para mim. Se cair só o shopping, beleza. Mas pode ser, como a banca já falou uma vez, eu tenho que falar, e eu defendo, muitos doutrinadores não defendem isso. Nós teríamos um 5º requisito, já que a pessoa física e a pessoalidade se juntam, né? Ficaria a eventualidade, onerosidade e a subordinação jurídica. E teria um 5º requisito, que é a alteridade. Está aqui, a alteridade. Muitos não defendem isso como requisito caracterizador. Eu, particularmente, data máxima vênia, defendo sim. O que é essa alteridade? O empregador, ele assume os riscos da atividade econômica, da atividade. O empregador não pode passar os riscos, os prejuízos ao empregado. Imagina o empregador falar para o empregado: ah, empregado, eu não posso pagar seu salário esse mês, não. Não pode, chefe? Não, esse mês não posso, porque as vendas foram muito fracas, foram muito ruins. Como as vendas foram ruins, não tem salário. Isso acontece? Claro que não. Os riscos da atividade, os riscos do negócio pertencem única e exclusivamente ao empregador. E o empregado não irá suportá-los. Mas, se a prova, é claro, trouxer a alteridade, você aceita, não rejeita. E aconteceu em 2013 no TRT da Bahia, 5ª região. Olha lá. Os salários devem ser pagos ao empregado, independentemente da empresa ter oferido lucros ou prejuízos, uma vez que os riscos da atividade econômica pertencem única e exclusivamente ao empregador. Tal assertiva baseia-se no requisito. Tal assertiva baseia-se no requisito caracterizador da relação de emprego, que é qual? A alteridade. Então, pelo menos em 2013, a Fundação Carlos Chagas veio e disse: a alteridade, de fato, é aí um requisito caracterizador da relação de emprego. Ok? Então, dei uma boa lida no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. O artigo 2º conceitua o empregador e o artigo 3º conceitua o empregado. E aí você faz a junção dos requisitos que vão caracterizar a relação de emprego. Pois bem, existem alguns elementos não essenciais. O que são elementos não essenciais? São elementos que não caracterizam o fato de eu ser ou não empregado. O primeiro elemento não essencial que nós temos, olha lá, é o local da prestação de serviços. Então, o local da prestação de serviços é o primeiro elemento não essencial para eu falar que uma pessoa é empregada. Observe, não importa se eu trabalho na empresa, não importa se eu trabalho em casa, teletrabalho, trabalho em domicílio, o que for. Se for preenchido o shopping, se for preenchido os requisitos, eu sou empregado. Então, o local da prestação de serviços, nunca esqueçam disso, não é um requisito caracterizador da relação de emprego. Isso é muito importante. Isso vocês vão observar depois, já que é apenas uma revisão, no artigo 6º da CLT. Próximo elemento não essencial é a profissionalidade. Pouco importa que seu trabalho seja técnico, pouco importa se o trabalho seja manual, pouco importa se seja intelectual, como de um advogado, de um professor, não importa. Se forem preenchidos os requisitos, empregado você é. Então, a profissionalidade, ela não é requisito. Isso está no artigo 3º, parágrafo 1º da CLT. Ok? Muito bem. Deixa eu confirmar aqui se é o parágrafo 3º para vocês, só para não... Parágrafo único, perdão, da CLT. Deixa eu só ajustar aqui, para você não ficar com a informação errada. Parágrafo único da CLT. Ok? Terceiro requisito é a exclusividade. A exclusividade, ela é requisito do contrato de trabalho? Não, a exclusividade não é requisito, não. Eu não posso trabalhar em 2 universidades dando aula? Em 3? Posso. O médico não trabalha em 4, 5 clínicas, senão ele passa fome. Sim. Então, exclusividade, ela não é um requisito caracterizador da relação de emprego, não esqueçam disso. Aí aqui, ó, apenas uma observação, vou puxar uma setinha para essa exclusividade. Qual é a observação? Se eu estiver falando, atenção, de menor de 18 anos, as jornadas são somadas. Se estivermos falando, artigo 414 da CLT, de menor de 18 anos, as jornadas são somadas. Exclusividade, é verdade, não é um requisito
caracterizador. Mas se for um menor de 18 anos trabalhar em 2 locais, as jornadas são somadas. Trabalha num lugar, 4 horas e mais 4 no outro, 8 horas diárias. Ok, isso é totalmente possível. O que eu não posso avançar é disso daí, não tem como. Beleza? Muito bem. Uma outra situação envolve a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS. Eu posso afirmar, você não é empregado porque você não tem carteira de trabalho anotada. Não. Anotar a carteira não é um requisito caracterizador. Tem que anotar? Tem que anotar. Mas se o empregador não anotar a CTPS do empregado, ele comete apenas um ilícito administrativo. A ideia é essa, uma infração administrativa e vai gerar multas, o que for. Mas não é dizer que você não é empregado. Claro que não. Mas tem que anotar, não tem? Tem que anotar. Qual é o prazo para anotação? Toma nota. O prazo para anotação, ele vai ser de 48 horas. Então, no prazo de 48 horas, o empregador vai anotar a minha CTPS. Muito bem. Outra coisa importante em relação à carteira de trabalho, que vocês não podem nunca esquecer. Uma coisa importante aqui é lembrar que o que está na carteira de trabalho vale como prova? É claro que vale como prova. Ninguém nunca falou que não vale como prova. Vale como prova sim. Só que não é a rainha das provas. Não é a prova cabal, não é a prova final. O que está na CTPS gera uma presunção relativa de veracidade. Relativa. Mas se na carteira estiver 1.000, mas se eu ganhar mais 1.000 por fora, o meu salário não é 1.000, é 2.000. Na carteira está 1.000, não importa. A presunção é relativa. Uma presunção iure et de iure, não. É apenas iuris tantum. Súmula 12 do TST. Também vou colocar na nossa observação aqui. Tudo de carteira eu tenho que estudar isso? Súmula 12 do TST. Falou em carteira de trabalho, eu vou anotar isso aí. Muito bem. Agora, olha outro detalhe importante. O que eu tenho que anotar? Quais são os requisitos? Quais são os dados que tem que ter na minha CTPS? Toma nota aí. A data da admissão, a remuneração e condições especiais se houver. Vou repetir. Data da admissão, remuneração e condições especiais se houver. Não esqueçam. Vamos lá, anotando aí. Não esqueçam. É muita coisa, revisão. O que é remuneração? Salário mais gorjeta. Remuneração, artigo 457 da CLT, é o salário mais a gorjeta. Quem paga salário é o empregador, quem paga gorjeta é o cliente. É o terceiro, o cliente. Ou cobra na nota ou dá de forma espontânea. Essa estimativa das gorjetas tem que vir anotada na CTPS do empregado. Então, a estimativa da gorjeta vai vir anotada na CTPS do empregado. Não esqueçam disso. Beleza? Então, dado da admissão, remunerações e condições especiais se houver. Bom, anotações desabonadoras. São possíveis? Não. Eu não posso efetuar anotações desabonadoras na carteira do empregado. Você não tem que considerar ser riscada. Posso notar que ele está faltando para ir fazer um tratamento de saúde? Não. Posso falar que ele foi advertido, suspenso na carteira? Não. Não pode gerar anotações desabonadoras. Não esqueçam disso, tá? Sempre que tiver, mais um detalhe importante, vou colocar aqui embaixo, acidente do trabalho, isso quem fala é o artigo 30 da CLT, eu também vou anotar na CTPS. É muito importante a leitura do artigo 29 da CLT. E agora eu falei aqui do artigo 30, tá? Bem interessante para vocês, para efeito de prova. Não esqueçam disso, tá? Dispositivo aí importante, mega importante. Pode vir comigo. Difícil cair questões sobre? Difícil, mas se cair, cai alguma coisa desses artigos aí, não cai nada diferente. Nada diferente, tá? Então dá uma lida com calma que não custa. A súmula 12 é muito importante também, até porque no TRT11 nós temos expressa cobrando súmulas e OJs, inclusive para você técnico, tá? Sempre cai nos concursos, né? Eu falo e vocês rejeitam isso, mas tá aí essa prova cabal para você técnico. TRT24 vem também, pode aparecer sem problema algum. O empregador pode exigir experiência profissional ao empregado? Pode. A experiência profissional pode ser exigida, mas ela não pode ser superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. É o artigo 442A da CLT.
A experiência profissional pode ser exigida sim, mas não pode ser superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Beleza? Muito bem. Para quem a CLT não se aplica? Olha lá, a CLT não se aplica ao empregado doméstico, ao empregado rural e ao funcionário público. É assim que fala o artigo 7º da CLT. Só quando fala em funcionário público, pessoal, é o estatutário. É o estatutário. Porque o empregado público, deixa eu colocar aqui, o empregado público, aquele que fez concurso e virou, ou seletista, né? Que virou advogado da Petrobras, advogado do BNDES, de Furnas, seja lá, fez concurso do Banco do Brasil, esse empregado público seletista, esse é regido sim pela CLT. Então, quem está fora da proteção seletista aqui é o estatutário. Serão vocês que vão ser aprovados agora no TRT11, graças a Deus serão, né? Finalmente, no TRT11, TRT24, vocês serão regidos pela Lei 8.112 de 90. Então, vocês estão fora da CLT. Só tem que estudar isso aqui, mas estão fora da proteção seletista. Não esqueçam disso, tá bom? Bom, um outro ponto importante, anota aí. Quando envolver empregador, vocês precisam observar na revisão grupo econômico, é um ponto muito importante, a sucessão trabalhista e também os poderes do empregador. Esses poderes aqui, em especial os analistas, tá? São os pontos que vocês precisam observar. O artigo 2º da CLT, ele define empregador. Empregador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica que assume os riscos de atividade econômica, que é a alteridade, admite, assalaria e dirige, o poder diretivo está aqui, e dirige a prestação pessoal dos serviços, tá bom? Quem é empregador? Definir, conceituar empregador é muito difícil, é muito ruim. Por quê? Porque para ser empregador, você não tem que necessariamente exercer uma atividade econômica. Então, eu sempre falo o seguinte, quem é empregador? Facilita. Quem contrata empregado. Já que eu posso ser uma igreja sem finalidade lucrativa e eu posso contratar um empregador. Então, um empregado. Então, quem contrata empregador, quem contrata empregador, quem contrata empregado é empregador. Então, eu sou um autônomo, sou um advogado, tenho lá meu escritório sozinho. Posso contratar uma secretária? Posso. Eu sou um empregador por equiparação. Eu sou uma igreja, repito, eu não tenho fins lucrativos, entidades filantrópicas. Impede de contratar empregado? Não. Então, na verdade, se eu contrato empregados, eu sou empregador. Quem é empregador? Quem contrata empregados. Nesse caso, artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, é o famoso empregador por equiparação. Beleza? Muito bem. Grupo econômico. Falou no grupo econômico, vocês têm que pensar no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. O que é importante em relação ao grupo econômico? O grupo econômico, deixa eu ver se tem desenho aqui. Tem. Olha lá, esse desenho ajuda. Grupo econômico são várias empresas com personalidade jurídica distintas, cada um tem a sua, com seu quadro de empregados próprios, seu regulamento empresarial próprio, tudo próprio. Atividades econômicas diversas, uma é padaria, outra é casa de show, outra é boate, enfim. Atividades diversas, mas volte no desenho lá. Mas nós temos uma empresa, que é chamada empresa-mãe, que ela controla todas as demais. Importante do grupo econômico é saber o seguinte, que todas as empresas pertencentes ao grupo econômico respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. Então, se o João, esse camaradinho aqui, foi contratado pela empresa A, contrato de trabalho aqui com a empresa A, beleza, a empresa A é o empregador dele. Só que se ele amanhã quiser ajuizar uma reclamação trabalhista porque a empresa A não vem pagando os seus salários, ele pode chamar aqui em polo passivo a empresa A empresa B, a empresa C e a empresa D. Pode chamar uma, duas, três ou todas as empresas pertencentes ao grupo econômico. Ah, chegou o processo na fase da execução. Só encontraram dinheiro aqui, ó, na empresa C. Algum problema? Nenhum. Satisfez os créditos trabalhistas, já que é um grupo econômico onde eu tenho a responsabilidade solidária pelos créditos. E responsabilidade solidária, ela não tem ordem de preferência. Aonde encontrar valores, satisfez os créditos. Mais um detalhe importante, pessoal. O João é empregado da empresa A, mas durante a jornada presta serviços também para a empresa B. Isso pode?
Será que um empregado que trabalha para uma empresa do grupo, ele pode, durante a sua jornada de trabalho, prestar serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, sem que isso caracterize mais de um contrato de trabalho? É possível sim. Isso está, toma nota, na súmula 129 do TST. É a chamada teoria do empregador empregador único. O empregado pode trabalhar durante a sua jornada para mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, sem que isso caracterize a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo, é claro, ajuste em contrário. Beleza? Então, por isso que eu tenho a solidariedade ativa e passiva, né? Ela é dual, ela é dúplice. Então, não esqueçam disso. E não confundam responsabilidade solidária com subsidiária. A responsabilidade subsidiária, lá da terceirização, é diferente. Responsabilidade solidária não tem ordem de preferência. Na subsidiária, tem. A subsidiária é igual à responsabilidade aí secundária. Beleza? Muito bem. Na sucessão, tem que lembrar do artigo 10 do artigo 448 da CLT. Para que ocorra a sucessão trabalhista, é a transferência da titularidade em relação ao empregador. Em relação ao empregado, não. Em relação ao empregado, o requisito é pessoalidade. Para que tenha a sucessão trabalhista, tem que ter dois requisitos. Transferência do negócio para um outro titular e a continuidade da relação de emprego. Vocês não podem esquecer disso, tá? Quando falar em poderes do empregador, o artigo 2º diz que o empregador, bote lá por favor, o empregador dirige a prestação pessoal dos serviços. Se o empregador dirige a prestação pessoal dos serviços, o artigo 2º da CLT já traz aí a ideia do poder diretivo do empregador. E aí esse poder vai se subdividir em um poder de organização, em um poder de controle, em um poder regulamentar e o mais importante, para a prova, claro, o poder disciplinar, já que o empregado é subordinado juridicamente ao empregador, se ele não cumprir ordens, o empregador poderá aplicar sanções, penalidades, que é a advertência, que pode ser escrita ou verbal, é a suspensão disciplinar por até 30 dias e a mais grave, que é a dispensa por justa causa. Tudo isso pode perfeitamente ocorrer. Ok? Bom, com isso a gente para aqui no primeiro bloco da nossa mega revisão. É muito rápido, né? Muita coisa para falar e eu quero secar ao máximo os temas para vocês fecharem, gabaritarem direito e processo trabalho no TRT 11 e no 24. Tenho certeza que isso vai acontecer. Vai lá, toma água, respira. Tá muito rápido, é muita coisa. Tem o curso completo também para quem que tiver interesse, dá tempo ainda. Quem é mais devagar, tem a apostila junto, né? Aqui é só uma mega revisão mesmo, é no batidão para fechar, gabaritar a prova. Você que já passou comigo pelo curso teórico e tá vindo agora pro último treino. Te espero, não demora não. Ah, não esquece nunca, tá? Trabalho não dá trabalho. Até já.